Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Mundo Nerd. Hoje nós iremos tratar o porquê você deve acreditar na palavra de Deus antes de qualquer coisa que digam a você. Motivos e vantagens para quem acredita no que Deus fala, as certezas bíblicas que vieram a ser comprovadas pela ciência muito mais tarde. Então, considere se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do YouTube e não se esqueça de deixar o seu like. Tudo o que a Bíblia fala não são meras teorias, como por exemplo, sobre tudo começou. Fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre as descobertas do telescópio James Webb que intrigaram os cientistas, que logo buscaram uma interpretação para garantir que a teoria do Big Bang fosse real, baseando-se nas ideias de George Lemaitre em 1927, que é aceita pela ciência. O vídeo está no card, você pode assisti-lo logo depois. Como introdução para quem já possui certo conhecimento bíblico, de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11, vemos o agir da palavra de Deus em favor da existência humana. Porém, no capítulo 12, já no primeiro versículo, vemos a palavra de Deus em favor da vida e da existência na vida de um homem, Abraão. Vayomer Hashem Avraham Avinu lech lecha. Na gemátria judaica, o Lamed é igual a 30. Já o Raf Sofit é igual a 20. Somando tudo é igual a 100. Abraão tinha 75 anos quando atendeu esse chamado e viveu 175 anos. O mesmo tempo que se equivale à gemátrica de Lech Lecha. A primeira vantagem aqui pela fé de ouvir a palavra de Deus seria a vida acrescentada. Tendo ciência que Jesus é o verbo que se fez carne, como em João 10:10 ele diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Ou seja, sempre será maior do que aquilo que você já tinha. Mas não para por aí não. Outro motivo que abrange agora a ciência seria a antecipação, se podemos assim dizer. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, Isaías fala: ele é o que se assenta sobre o círculo da terra. O que significava na interpretação de texto é que a terra é redonda, o que é um grande choque cultural para aquela época, porque os intelectuais nos dias do profeta eram terraplanistas. E somente no ano de 1519, quando Magalhães viajou pelo mundo, os intelectuais tiveram certeza que a terra era redonda. Quem, senão Deus, falou para Isaías uma coisa que somente 2000 anos depois a ciência viria comprovar? Os intelectuais afirmam como certa a teoria do Big Bang, mas Deus falou em Gênesis e assim o fez. O mesmo Isaías que escreve no capítulo 40, falando sobre Deus, que é ele quem se assenta no círculo da terra, 2 capítulos mais tarde escreve que a glória de Deus ele não daria nenhum outro. É como se tivesse previsto que o pessoal iria inventar, né? Querendo tirar a glória dele, sobre eles dizerem que surgiu do nada, sobre uma explosão do nada por uma partícula com densidade infinita, e não tivessem sido as coisas criadas com ordem e organização. Outra razão para acreditar no que Deus diz está escrito no livro de Amós, capítulo 3, e no versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Esse verso é bem convincente em relação ao que, com 2000 anos de atraso, a ciência veio comprovar aquilo que Deus já falava pelo profeta Isaías, da Terra ser redonda. E com a NASA indo e vindo do espaço, podemos ter mais certeza ainda. Quanto tempo atrás o profeta escreveu sobre o formato da Terra? Que o astronauta russo Yuri Gagarin, que se tornou o primeiro humano a ir ao espaço a bordo da nave Vostok 1, o qual declarou cerca de 61 anos atrás: de terra é azul. Outro motivo seria o acerto. Todo mundo já sabe que quem acerta na vida ganha tempo, e quem erra na vida perde tempo. Quando Isaac Newton explicou a gravidade do Sol era equilibrada pela força centrífuga de rotação da Terra em 1687, ele não falou nada mais científico que a afirmação contida no livro de Jó. Lembrando que a sociedade nos dias de Jó acreditava que um deus chamado Atlas sustentava a Terra sobre os seus ombros. Ninguém acreditava que ela pairava sobre o nada, sendo que em 61 anos atrás, Yuri Gagarin teve certeza do que Jó tinha dito uns 3.500 anos atrás, que a Terra suspende sobre o nada. Jó 26, versículo 7. Aqui dá para perceber que a fé, a antecipação e o acerto andam juntos. A transformação da água salgada em água doce. Em Êxodo capítulo 15, do versículo 23 ao 25, fala quando o pessoal chegou a Mara. Eles não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso o lugar se chamou Mara. Então Moisés orou ao Senhor, que lhe mostrou uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. A explicação científica mais próxima que os judeus chegaram a Mara
logo após ter cruzado o Mar Vermelho. Quando chegaram a um lugar conhecido por ter água potável, tinha água salgada. Eles se desesperaram. Então Moisés teria colocado não um pedaço qualquer de árvore, mas um de acácia queimado que se transformou em carvão vegetal, perfeito para filtrar a água. Mas um grande motivo que se antecipa em relação a todo mundo e à ciência é como nos dias de Jó, uns 3.500 anos atrás, poderia Jó, lá no Oriente Médio, ter noções básicas de geologia. Em Jó 28,5 diz que da terra procede o pão, por baixo dela é revolvida como por fogo. Como poderia ter tais noções de geologia se a geologia surgiu em 1050 na China, quando Shen Ku formulou uma hipótese? Outro motivo seria a saúde emocional. Como está escrito, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17:22. Conhecimento de fusos horários. Enquanto os intelectuais acreditavam que a Terra era plana, já em Lucas, no capítulo 17, do versículo 30 ao 35, Jesus está orientando o pessoal e ele diz: naquele dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las, e da mesma sorte que quem estiver no campo não volte para trás. Aqui ele está falando do dia do resgate da igreja, que está para acontecer logo aí. Mas como é um acontecimento único e simultâneo para o mundo inteiro, logo ele fala no versículo 34, digo-vos, naquela noite estarão 2 numa cama e um será levado. Sendo que o acontecimento único para o mundo, enquanto ele diz naquele dia e naquela noite, ele refere-se a fusos horários diferentes. Locais diferentes, países diferentes. O pessoal, os inteligentes da época, iguais a esses da teoria do Big Bang, ainda eram terraplanistas. Imagina o choque dos caras receber essa notícia do próprio Filho de Deus, hein? Conhecimento meteorológico. Até o caminho do vento o pessoal aprende. Como está escrito em Eclesiastes 1:6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Alguém já ouviu aquela expressão, o vento faz a curva? Onde o vento faz a curva? Para dizer que algo está tão longe. A gente já sabe que onde o vento faz a curva é para o sul, lá para a direção do Uruguai, não é? Esses todos os exemplos que fomos citando aqui nesse vídeo é para o pessoal entender como a Bíblia é tão avançada em relação aos cientistas da época e quão mais avançada sobre os cientistas de hoje. Que embora o pessoal queira justificar nesse último caso do Big Bang que as imagens do James Webb revelaram que o Big Bang não teria acontecido, os intelectuais continuam mesmo com imagens de galáxias menores, sem fusão nas arestas, antigas, afirmando que o Big Bang ou a origem do universo foi como a teoria de George Lemaitre, e não conforme a afirmação de como Deus criou tudo descrita em Gênesis. A história de Isaías afirma que a Terra era redonda, no mundo de terraplanistas, vindo que a certa afirmação bíblica após milhares de anos por Magalhães em 1519 já explica para todo mundo que a sabedoria da Bíblia não é para qualquer um, é para quem tem fé, e mesmo que as gerações passem, os céticos de agora ou do futuro vai ser revelado não porque Deus precisa provar alguma coisa para alguém, mas porque ele honra aqueles que têm fé. Por hoje é só, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Valeu, galera. Fui!